E a sacada é muito forte também, né, nos tecidos elaborados, né? E quando a gente diz elaborado, não é só do tecido, mas é como é feita a construção da roupa. Então são peças muito elaboradas, né, Carolzinha? Tá vendo que a gente tem essa saia com esse casaco que lembra um pouco, né, dessa coisa do moletom, do conf, mas não, ele tem aqui essa estrutura toda, me lembra um rayon super, né, no toque. Ele tem essa fita aqui que tem esse pesponto, e o que eu achei lindo, gente, são os recortes da tela, como foi tão bem posicionado, sim, né? Porque assim, tá aqui no recorte na lateral, tá no ombro, tá aqui nas costas, e embaixo tem um forro. É o que eu falo, não é só sobre o tecido, é muito sobre como se constrói a roupa. Então eu falo que é uma peça elaborada, não é só um tecido elaborado, né? E quando a gente fala de peças elaboradas, gente, a gente tem que ter muito argumento para falar, porque se vocês pararem para olhar cada peça elaborada, é um universo de informação que tem, de informações, né? Então nessa peça é uma bomber, que vem com moletom, que vem com fecho especial, que vem com tela, que vem com recorte, que vem com a faixa, que lembra uma coisa mais esportiva. Você vai para a saia, tem recorte nas laterais, tem transparência, tem uma tela mais embaixo, tem o cadarço, tem a gola. Então, assim, tem muita informação e que eu acho que tem que ser ali, ó, destrinchada. Essa roupa, né? Bebe muito da coisa do esporte chique, né? Me lembra uma coisa esporte, mas super chique, né? Tá indo pra ver uma partida de tênis, né? Super elegante, aí um hipismo, alguma coisa assim, né? Obrigada, amor. E mais uma vez falando sobre os elaborados, gente. Nossa, Deus do céu. Que lindo. Olha esse Maravilhoso. tecido, gente, essa transparência. Gente, essa bomba vai bombar. Vai bombar, com certeza. Tá vendo? Demais. Esses quadrados com esses fitas de cetim, né? Sim, lembra? que mostra um pedacinho de pele, cobre ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo você olha... tem uma ilusão de ótica, assim, eu acho que dependendo até do que você colocar por dentro, porque no caso a Débora tá mostrando pele, né, mas a gente pode também colocar um brilho ali, sabe, e aí faz essa mistura do quadradinho ali com o brilhinho, fica super bonito. E tem essa fita embaixo de tricô, tá vendo? Que eu acho tão bonito. E aqui as clientes, a gente tem uma resistência, nós de achar que o cliente não vai gostar. Mas a gente tem que mostrar, porque tem tricôs que a gente recebe. Ah, mas é transparente, vai usar com o quê? Gente, tem cliente que amou, levou, já tem a peça certa. Aquele negócio que eu falei do networking, né? De vocês terem um network, de vender. Ah, eu tenho uma pessoa da lingerie e a pessoa da lingerie vai te mostrar. Então, assim, é uma troca total. Então, assim, gente, esse conjunto vai bombar com certeza. E pode ser essa peça de cima, eu amo terceira peça, né? Então, essa peça de cima, ela pode até usar num dia mais friozinho. Ela vai colocar um body por dentro mais justo, uma peça de tricô com gola, e ela vai por cima somente para trazer beleza. Vira peça statement, né? Às vezes um look básico, jogou essa jaqueta por cima, exatamente, tá pronto um lookão. isso. Obrigado. E aí, quando a gente fala, assim, muito sobre a gente fala dessas peças, né, de festa, quando fala em elaborado, eu quero frisar para vocês que esses elaborados, a gente tem a coisa da festa sim, mas a gente pode também tirar do lugar comum. Aqui, Manuzinha poderia, Manu voltou aqui com a gente, poderia super estar indo num casamento, botar uma bolsa, né, mas ela poderia estar indo num jantar mais despojado, né, poderia botar uma outra sandália mais baixa, uma bolsa, né, como eu diria, uma palha mais carregada, assim, sabe? O vestido, ele deixa você brincar com Total. ele, né, de diversas maneiras, dependendo da ocasião. A cintura mais baixa, como a gente conversou, essa coisa do plissadinho na lateral tem vindo nas blusas e o cliente gosta muito, porque de uma certa maneira a cintura, o corpo, né, a silhueta, desenha a silhueta, mas de uma maneira ali que não marca. E a malha, né, super leve, é o que eu falo, do toque, né, o cliente se sente confortável, que a malha tem essa coisa da elasticidade. Então você ir num casamento, num jantar, casamento é mais difícil porque eu queria casar todo mundo de preto, mas a gente sabe que a galera não gosta. Mas num jantar, numa reunião importante, ela se sentiria super confortável, que a malha tem dessa coisa. E você olha, não é uma malha. Para mim é um trabalho tão elaborado que é assim, uma malha assim... Que valoriza. Eu falaria que é um cetim tranquilamente, assim, gente, que fica do que é no que é. Aí no toque é que você percebe. E o cliente procura esse tipo de peça, sabia? Porque ele não quer mais aquela peça que não traz conforto para ele, né? Quer ficar elegante, mas ele quer estar ali, curtir a festa, quer se jogar na festa mesmo, né?
Obrigada, amor. Obrigada. Sempre um prazer te receber, Manuzinha. Meu Deus. E pra fechar com chave de ouro, esse look arrasou. Nossa Senhora. Incrível. Incrível. Deixa elas babarem uns segundinhos assim. Eu acho que vale, assim, sabe, 1 minuto de silêncio para essa roupa. Não. Tão linda que ela tá. E eu acho incrível que, assim, é o trabalho dupliçado, é um resinado, é um brilho sutil. Cara, é muita informação junta de, assim, de moda, do que tá acontecendo. É muito elaborado mesmo esse material, né? É muito elaborado essa tendência, o que foi pensado como conjunto. Mas eu acho que, assim, a gente tem N calças que poderia estar usando sozinha. Gente, é o que eu falo, high-low, eu lembro muito tempo atrás, quando eu vi uma Vogue, eu fiquei com isso na cabeça pra sempre, falando sobre high-low, de ter uma peça super bacana, statement, e embaixo usar talvez uma outra peça que não tenha tanta importância, Para que assim, essa digamos. peça que seja mais elaborada não fique presa no seu armário, para que você possa levar ela para o teu dia a dia. Para outros lugares. Né? E aí o recorte de um ombro só, também que ficou maravilhoso, junto com esse drapeado que vem aqui, ó, que ficou lindo. E os recortes, eles são meio transversais, que aí brinca com o vertical da saia, né? Mais a pala aqui. Se quiser até colocar um cinto, gente, vai ficar super bonito, né? Sim, aqui é porque a Carolzinha tá com o cabelo solto, mas poderia estar usando um cabelo coque mais baixo, igual da Mila, e botar um brincão também. Ou até a gente tem visto muito essa tendência no acessório de um brinco ser menor, o outro mais alongado aqui, para trazer mais o olhar para aqui, para essa parte do ombro. Um bracelete também ficaria muito bonito aí, uma bolsinha assim, bem delicada uma na lateral. Né? É. Exatamente. Casinha, vai, mas vai devagar, porque as meninas eu tenho certeza que estão tirando print, estão olhando bem, viu? A gente vai deixar a Mila primeiro, né? A gente encerra mais uma vez esse meet. Mila, o que você quer falar para as meninas aí? Assim, o que eu quero dizer para vocês, assim, que é uma alegria muito grande, gente. É um prazer enorme ficar aqui. Mas eu quero hoje deixar uma reflexão para vocês do que é moda. O que é moda para vocês, né? É uma ideia, é uma expressão, é um comportamento. Eu quero que vocês pensem nisso, porque moda sem contexto, sem história, você falar é só uma roupa. Então, assim, e aqui a gente não está falando simplesmente de uma roupa. A gente está contando, de fato, assim, de uma história linda que a gente, do nosso universo sacada para vocês. Então, todas as peças que entraram aqui, elas têm uma história. Elas fazem parte da história de uma cliente de alguma maneira, porque elas compram por algum motivo, então tudo tem que fazer sentido pra gente. Então fica essa reflexão pra vocês. O que é moda pra vocês? É muito bacana a Mila falar sobre isso, que eu também penso a mesma coisa, que assim, roupa por roupa, qualquer um poderia vender. Roupa tá ali para ser vendida, mas eu acho que o que traduz muito quando a roupa tem propósito. E assim, quando a gente fala sobre os bastidores, sobre o avesso, é sobre isso, a preocupação dos detalhes, a preocupação até com o material aqui que a gente apresentou para vocês é entregue. Por trás de toda a câmera tem os meninos aqui gravando a gente, tem o pessoal do marketing, tem eu e Mila, a gente fica horas sem dormir, a gente fica, né, se preparando real. Então, assim, a gente faz com muito carinho e é muito bacana, até do último feedback que vocês deram do meeting que a gente teve, a gente ficou super feliz, porque foi um trabalho árduo, a gente se dedica, a gente chora, né, a gente fica em pânico, assim, mas a gente no final acalma, a gente fala, cara, vai dar certo, porque é justamente isso que a gente quer, que vocês absorvam, e eu acho que vocês têm que super beber da gente, tá? Tudo que vocês quiserem, a gente tá em loja, a Mila tem o Instagram dela, ela postando os looks, então o que vocês precisarem a gente pode trocar, tá bom? Quero desejar uma boas vendas, que vocês arrebentem muito. Eu sou super suspeita para falar que essa coleção, assim, desde o primeiro momento, como eu disse, eu olhei bastante a coleção, né, toda do outono e inverno, eu amei. E assim, gente, espero assim que vocês alcem voos maiores, que eu falei, se preparem, preparação diária, gente. Eu acho que é esse o recado que eu queria dar para vocês. Eu acho que o profissional, ele se destaca pela preparação que ele tem, pelo estudo que ele tem. Assim, acho que cada um, né, a gente olha sempre para a grama do vizinho e fala dele é mais verde. Mas como é que esse vizinho se preparou para fazer essa grama ficar mais verde? Posso falar uma coisa sobre grama? Na última reunião que eu dei de equipe, eu falei sobre isso. Sobre a grama do vizinho. Às vezes a nossa grama, ela tá mais machucada, ela tá mais molhada, ela tá mais pisada, mas por quê? Porque na nossa grama tem mais alegria,
tem mais festa, tem mais união, tem mais gente, tem mais amor. Então, não se iludam. Às vezes a grama do vizinho está intacta justamente porque falta isso tudo que a gente tem. E se preparem, viu? Contem com a gente, boas vendas e sucesso Boas vendas. total. Beijo!